Então a gente vai começar a discussão propriamente dita a partir do gênero biográfico, né? E esse breve panorama das biografias no Ocidente, da Antiguidade até o século XX, os modelos, as formas, como elas foram escritas. O surgimento da biografia é bastante antigo enquanto gênero, assim como remete à antiguidade europeia, antiguidade clássica dos gregos, a história. Então a biografia ela está ligada nessa perspectiva grega à moralidade e à transmissão de valores e virtudes. Então a biografia ela surge como um gênero distinto da história, né? Se lembrarmos de Heródoto com a Odisseia, com a Ilíada, ela tem um teor diferente, enquanto a história ela tenta nessa época encadear fatos e registrar certos eventos. A biografia ela surge como uma forma quase que discussão, quase como um texto de moral. Então, ela tenta discutir a vida das pessoas, mas muito mais preocupada com questões morais. Então, existem vários que a gente poderia classificar biógrafos gregos da antiguidade, mas os autores que debatem esse gênero apontam que um grande exemplo de biografia na antiguidade é o Plutarco de Queroneia, que ele foi biógrafo, foi filósofo e viveu entre 400 depois de Cristo a 120 depois de Cristo. Então, o Plutarco ele era de linha platônica e sua principal obra era, em termos de biografia, porque eles também têm textos morais, são as Vidas Paralelas. Essa obra Vidas Paralelas ela tem um impacto que a gente pode sentir até o século XIX, quando falamos da escrita da vida de alguém. Então, entender Plutarco é entender também muito do desenvolvimento da biografia. Ele não se restringiu à antiguidade. Então, as Vidas Paralelas são compostas por 23 pares de biografias e geralmente eram compostos por um grego e por um romano, geralmente homens, e eram vidas que serviam de exemplos, como eu disse. Então, a concepção tradicional de biografia na história é muito ligada a essas questões, necessariamente grandes heróis, grandes figuras, quase um exemplo a ser seguido. E esse tipo de texto foi definido posteriormente por Cícero como sendo magistra vitae. Na Idade Média surge um outro modelo muito ligado à Igreja Católica, que é a hagiografia. Então, a hagiografia, ela basicamente é a escrita da vida dos santos e ela tem um sentido de ver, ou de escrever, discutir, apresentar o sagrado. O sagrado como ele se encarnou na forma humana. Então, é um texto religioso, é um texto que tem funções religiosas, e assim como como a biografia de Plutarco, ela pega essas grandes figuras, os santos, e pretende utilizá-las até mesmo para propagar valores cristãos, para propagar os valores que o próprio autor valoriza, muitas vezes acrescentando coisas e fatos, anedotas que às vezes não aconteceram
na história, realmente. O Legoff, ao analisar, por exemplo, ao escrever o livro de São Francisco, ele usa basicamente para construir sua biografia a geografia sobre esse santo. E ele analisa como esse documento muitas vezes é problemático, porque o autor ele vai acrescentando, os autores vão acrescentando ao seu bel prazer essas virtudes que eles valorizam, dependendo da época, dependendo da discussão católica que estava em vigor quando esse texto foi escrito. O próprio Michel de Certeau, ao analisar as geografias, fala que esse documento diz muito mais sobre o escritor desse texto do que realmente o biografado. Né? Então, Dosset, ele trazendo a citação do historiador François Dosset, que as agiografias pretendem muito mais interrogar a concepção do mundo veiculado pelo agiógrafo do que a vida efetiva do santo, cuja vida é relatada. Então a gente percebe que é diferente do que a gente entende hoje enquanto história, né? Enquanto essa preocupação com o verossímil. Então, do Renascimento ao século XVIII, a gente tem basicamente o convívio desses dois gêneros, né? A geografia, e com a Renascença há uma redescoberta de Plutarco e essa valorização da sua obra, né? Como exemplo de conduta mesmo, seja moral, seja política, seja filosófica. O Dosset, no texto dele, ele traz que, por exemplo, pessoas como Napoleão, como Rousseau, como Luís XV, se eu não me engano, entre outros filósofos e escritores da época, tinham as vidas paralelas como referência mesmo para discutir questões políticas e filosóficas. E somente até o século XVII não havia o termo biografia como a gente conhece hoje, né? Como dessa forma, biografia, a junção de bios, do grego, vida, e de grafém, escrita. Então, a escrita de uma vida. Esse termo só surgiu na Alemanha, na Inglaterra e na França a partir do século XVII. Bem, gente, no século XIX, a biografia ela é, de certa forma, rejeitada, né? As biografias que eram feitas na Antiguidade, na Idade Média, Renascença, a forma com que eles escreviam, elas foram inicialmente rejeitadas no século XIX, porque eles buscavam, por meio da história, dar um teor mais científico, né? Algo que atribuísse a uma história mais universal. Então, a partir da segunda metade do século XIX, observou-se nas biografias obras descritivas, né, de líderes e grandes homens políticos, e ela se voltou mais para o campo político, né? Se envolveu nessa questão dos vultos da história, né? Os grandes homens, as grandes nações, as pessoas que podiam representar uma determinada identidade nacional. E para isso, a biografia ela se limitou a uma narrativa muito restrita, né? Onde outras camadas da sociedade, outros âmbitos, eles não foram destacados. O que tinha o destaque era realmente a parte mais política e pessoas que eram tidas como um exemplo, né, nessa questão mais singular. Pode passar, Arthur. Eu só queria acrescentar nessa parte, é como se no século XIX
eles tentassem, a partir de alguns exemplos, de alguns grandes vultos, naquela perspectiva das grandes narrativas, dos grandes heróis, tentar definir para as pessoas as identidades nacionais. Então, é como se fosse a metáfora da árvore para eles, até mesmo numa perspectiva naturalista, que as identidades nacionais eram como se fossem árvores. E os sujeitos biografados eram como se fossem esses bons frutos dessa árvore. Então, você pega, por exemplo... Isso aconteceu também no Brasil, na Primeira República, onde a gente tinha muitas biografias de sujeitos para realmente refletir e pensar a identidade nacional. A gente, por exemplo, na revista que a gente estudou, que é uma revista chamada Pedagógio, era uma revista publicada pela Associação de Professores entre 1921 e 1927, a gente vê que alguns textos de biografias na área até mesmo da disciplina de História tinham esse sentido, sabe? De pegar esses grandes heróis e a partir dessas que pareciam aula de História, passar a esses valores patrióticos da República que estava tentando se consolidar. Assim como também, por exemplo, alguns textos que eram uma forma de homenagem a professores locais que também destacavam muito as suas virtudes e sua narrativa para justamente refletir essas questões e valores do que é ser um professor. Exatamente. Pode passar. A gente também aqui no Rio Grande do Norte, só completando para a gente continuar adiante, pode acrescentar, pode falar. A gente percebe, por exemplo, não só na pedagógica, isso é comum nas instituições intelectuais aqui no Rio Grande do Norte, esse tipo de texto de homenagem fúnebre. Então, a gente, por exemplo, na revista da Academia Norte Rio Grandense de Letras, a gente vê muito o que eles chamam de necrológio. Então, quando um membro da academia falecia, um outro membro construía um texto destacando a sua importância para as letras do Rio Grande do Norte. Quando havia a recepção de um novo membro que substituiria o antigo falecido, havia discursos de recepção, e muitos desses discursos eram traçando a trajetória intelectual desse novo membro da Academia Norte Rio Grandense de Letras. Então, a gente percebe que a biografia, além dessa função pedagógica da identidade, muitas vezes elas recebiam essa função de homenagem, seja para alguém que partiu, ou seja para alguém que entra. A revista do Instituto Histórico do Rio Grande do Norte também tem essa perspectiva dos necrológios, como esse texto de homenagem. Sim. Então, Mas vale salientar também que, nesse período, realmente eram os grandes homens, né? Pessoas, os grandes líderes que eram atribuídos um valor heróico, né? A eles, e que as pessoas mais comuns, né, do cotidiano, eles não tinham tanta voz, né? Eles não tinham o prestígio que esses grandes homens tinham para essa perspectiva política da história no século XIX, né? Sim, e essa perspectiva do século XIX, ela esteve presente no século XX, aqui a gente traz mais nossa realidade, que a gente conhece mais, através, como eu disse, dos textos da pedagógica, dos textos
da Academia Norte Rio Grande de Letras, nos textos da revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Então, esse modelo, ele perdura muito, porque é um modelo, como a gente viu, que tem muitas influências da visão de Plutarco, né, na antiguidade grega. Então, de valorizar essas grandes figuras. Né? É um modelo realmente que é muito forte, essa perspectiva de homenagem, né? De exemplo de vida a ser seguido. No século XX, né, com o advento da chamada Escola dos Análises, né, a partir da revista criada por Lucien Febvre e Marc Bloch na França, as biografias elas começam a ser vistas de maneira bastante negativa, porque os historiadores dos análises eles criticavam o modelo de como era feita a biografia no século XIX, né? Essa questão dos grandes homens, dos grandes feitos, das nações. E nessa perspectiva, os análises eles rejeitaram inicialmente a biografia, até pelo fato da narrativa, né? Para eles, os homens eles não podiam alterar as estruturas sociais e culturais, que era o que eles acreditavam, né? Uma historiografia voltada para aspectos mais sociais, né? E não como era retratado no século XIX, que privilegiava aspectos políticos e pessoas que eram consideradas de destaque no período. Né? A preocupação dos análises em relação à biografia era que ela estivesse envolvida, né? Ela estivesse, que através dela pudesse observar, analisar as estruturas sociais e culturais de determinados contextos. Né? Não era a biografia pela biografia, não era essencialmente o sujeito, a questão do essencialismo, mas que a partir dele pudesse observar estruturas maiores. O evento isolado ele também foi rejeitado, assim como o indivíduo, né? Porque eles acreditavam nessa perspectiva das grandes estruturas de outros setores da sociedade que não se restringisse apenas aos aspectos políticos. Na perspectiva deles, a biografia ela foi rejeitada porque ela simbolizava um continuismo, né, daquela história narrativa, a qual eles buscavam superar, né, trazendo essa perspectiva das grandes estruturas. A partir da década de 1960 e 1970, começou-se a observar, né, no campo historiográfico, a necessidade de incluir novamente o indivíduo, né, a sua importância para a compreensão de determinados contextos. Né? Há uma crítica à questão da história totalizante, né, das grandes estruturas que eram valorizada pela Escola dos Análises inicialmente. Então, a partir dessas novas pesquisas, né, que buscavam analisar, né, e evidenciar essa dialética dos homens e das estruturas, começaram a perceber que as pessoas, né, os indivíduos comuns, eles podem sim auxiliar no processo de compreensão de determinado período, de determinada sociedade, né? Através de processos de autonomia, pela sua criatividade. Então, isso poderia acontecer.
E, a partir de então, há um retorno de perspectivas que antes foram rejeitadas, como a história política, a narrativa e a biografia, né? Mas não como ela era vista antes do rompimento dos análises, não uma perspectiva essencialista, né? Na visão de um indivíduo, a partir dessa visão, ia se perceber uma determinada essência da humanidade, de uma sociedade, mas de uma perspectiva de um diálogo entre o sujeito e a época, o período, a estrutura social, cultural em que ele estava inserido. Algumas obras, né, que foram também nesse sentido de biografia, como apresentação de contexto. Quer falar? Tu pode falar. Essas duas obras elas já apresentam um avanço que a Escola dos Análises fez nesse gênero, sabe, de colocar o sujeito no seu contexto e tentar fazer uma análise mais séria, mais aprofundada dos motivos e das relações desse biografado com a época em que viveu. É engraçado que esses dois trabalhos, eles ainda representam um pouco da versão da Escola dos Análises em relação ao gênero biográfico. Do Jorge Duby, o livro do Guilherme Marechal, ele tenta construir a vida desse cavaleiro a partir de documentos relativos à vida dele, mas em nenhum momento ele dá um destaque a esse termo, né? a essa perspectiva. Já o livro do Lucien Febvre, ele começa dizendo que o texto que ele está escrevendo sobre o Martim Lutero não seria uma biografia. Só que, ao analisar e ao ler esse livro e ter contato, você percebe que sim, se trata de uma biografia, pois o principal objetivo do Febvre é analisar a vida do Martim Lutero, né? Analisar a sua trajetória em relação ao contexto. Então, você percebe que, mesmo se aproximando dessa perspectiva biográfica, eles ainda tinham uma dificuldade de assumir mesmo esse tipo de abordagem, né? Aí, esses livros, se vocês quiserem e puderem ter contato, são ótimos exemplos para a gente entender o desenvolvimento, né, a partir da história cultural, da Escola dos Análises, dessa renovação desse gênero biográfico. São bons exemplos disso. Por mais que depois de 1960, 70, houve um reaproximamento da biografia, né? Ainda existiam autores como Pierre Bourdieu que se recusava em aceitá-la, né, como forma de escrever a história, né? A partir dele, ele considera a biografia como uma ilusão, porque ela evoca um determinado sentido a uma trajetória de um indivíduo, né? Como se sempre a verdade deveria ser revelada, né? E que as trajetórias humanas dos indivíduos, eles precisavam sempre ter uma determinada coerência. E para ele não é assim, né? Existem incoerências, existem descontinuidades que marcam a trajetória dos sujeitos. Então, nessa perspectiva que ele rejeita, né, há sempre uma questão essencialista e voltada para um progresso, algo teleológico, né? Sempre há uma busca de uma continuidade e uma finalidade. E essa visão era criticada por Bourdieu, porque ele considerava a biografia uma narrativa linear, né? Que muitas vezes se restringia a uma única representação daquele sujeito, não apresentava
as outras interações, né, as descontinuidades, os fracassos, né, que são comuns às nossas realidades humanas. Então, ele rejeitou essa forma de se fazer biografia, né? Chartier, historiador francês, né, também desse período da chamada terceira geração dos análises, né, que dá continuidade a essa perspectiva mais social e cultural, que marcou também a trajetória dos pioneiros dos análises, né? Ele vem dizer que Bourdieu ele não recusa a biografia, mas ele observa a biografia, né, de maneira a compreender a noção de campo que é abordada por ele, né, dentro de uma perspectiva situando o indivíduo dentro dos seus contextos globais específicos, né? Então, nessa compreensão, ele observa que o sujeito biografado e quem vai o biografar tem que entender o seu contexto, aonde ele estava inserido, né? Suas várias redes de sociabilidade, para compreender ele em múltiplas representações e não apenas em uma forma específica, né? Que muitas vezes limita a trajetória de um determinado sujeito. Então, para ele, precisava haver essa relação entre contexto, né, o grupo onde esse sujeito estava inserido e o próprio sujeito, né? A partir dessas perspectivas, pessoal, a história da educação ela se apropriou muito desses métodos utilizados, sobretudo, para essa terceira geração dos análises, né? Dos métodos, da questão mais teórica, dos conceitos que eram apresentados, sobretudo por essa terceira geração, né? Conceitos de cultura, representação, práticas. Então, a partir disso, nós podemos observar de maneira mais forte a inserção do campo da história da educação a essas teorias e essas metodologias oriundas dessa história cultural. A partir dessas críticas às biografias, muitas delas feitas pelo Bourdieu, o Legoff é um bom exemplo, essas duas obras do Legoff, da perspectiva biográfica da terceira geração. Então, a gente tem essas duas obras, São Francisco e São Luís, que são obras singulares mesmo, obras de exemplo, de referência, de como a Escola dos Análises começou a pensar a biografia. Então, era quase como se o biografado, a história de vida, servisse para discutir o contexto, ou compreender melhor como funcionavam certas estruturas, certas questões culturais desses sujeitos. Então, o São Francisco, o Legoff utiliza justamente para discutir essa passagem do século XII para o século XIII, questões entre o surgimento das ordens religiosas, questões relativas às questões urbanas, surgimento das universidades. Já o São Luís, o Legoff ele utiliza para discutir o século XIII. Então, as questões dos reis santos, as questões dos exemplos cristãos, e etc. E também essas obras dão uma perspectiva de como Legoff pensa a biografia não somente na questão da análise e da narrativa da vida, mas para além disso. Se a gente pegar, por exemplo, o São Francisco de Assis, são 4 capítulos. Apenas
O segundo é uma biografia propriamente dita, enquanto análise da vida do sujeito. As outras são para além. Depois que ele construiu essa biografia, o que ele pode analisar de temas? No primeiro capítulo do São Francisco, ele discute o contexto do século XII para o século XIII, e no final ele aponta como o São Francisco ele tem várias dessas questões que estavam em voga na época, sabe, das transformações culturais, econômicas, urbanas. No terceiro capítulo ele usa tanto a partir do conhecimento que ele construiu da biografia que ele escreveu e das agiografias que ele usou enquanto fonte para pensar o vocabulário religioso das ordens franciscanas. O próprio São Luís, metade da obra é a biografia. A outra metade ele vai pensar São Luís existiu, vai tentar discutir São Luís como modelo de rei cristão, vai tentar, depois da análise da narrativa, pensar esse personagem. E ele vai conseguir fazer isso com mais profundidade, porque ele, a partir da biografia, ele tem elementos. Ele consegue, a partir de uma outra perspectiva, essa perspectiva da história, dentro de um tempo de vida, discutir questões das mais variadas. Então, quem tiver algum interesse, eu sugiro primeiro começar pelo São Francisco, além de ele ser um livro mais curto, ele consegue mostrar algumas perspectivas para usar a biografia enquanto abordagem histórica ou como enquanto fonte de pesquisa. Quem tiver fôlego mesmo, eu indico o São Luís, porque são quase mais de 800 páginas, é um livro enorme, que ele demorou 15 anos para escrever, mas que vale a pena a leitura para ter uma visão maior dessa perspectiva do Legoff. Né? Pronto. Dentro também desse contexto das renovações, né, da Escola dos Análises na terceira geração, entra a perspectiva da microhistória. A microhistória, ela foi pensada inicialmente, né, na Itália, por dois historiadores, o Giovanni Levi e o Carlos Ginzburg, né, com essa perspectiva de observar os indivíduos comuns, né, numa lente bem específica, não necessariamente de uma comunidade considerada marginalizada, mas o homem comum, né? Uma comunidade pequena ou um indivíduo isolado, e a partir dessa perspectiva do micro, né, para o macro, observando um determinado contexto, uma determinada comunidade onde ele estava inserido. Nessa apresentação, eu vou me deter mais ao Giovanni Levi, que escreve um trabalho usando também as biografias como fonte para o seu estudo, né? Giovanni Levi, sobre a sua defesa sobre as biografias, né, diferentemente da perspectiva de que defendia Bourdieu, né, ele não acreditava que o individual poderia se limitar só à questão do grupo, né? Ele não acreditava que o indivíduo, a história dele deveria se limitar apenas às representações de determinado campo em que ele estava inserido, porque para ele as experiências individuais eram tão importantes quanto as percepções do grupo, né? Nessa concepção, deveria haver uma ligação entre as duas, mas
a concepção, as ações, as práticas dos indivíduos, as estratégias cotidianas, elas também diziam muito sobre determinadas mudanças de estruturas sociais, né? Então, para ele, ele associa a questão da biografia como um ateliê social, né? Onde pode-se observar as liberdades, né? As escolhas pessoais de cada indivíduo e que, a partir daí, pode-se observar como eles agiam sobre determinada norma, sobre determinado sistema normativo. Então, havia essa relação, a importância dessa relação do individual, das práticas de liberdade de cada indivíduo, e a sua relação com o meio, com a comunidade, e a partir disso podia-se observar um contexto mais abrangente, mais macro. Giovanni Levi, em seu trabalho, ele estuda um determinado exorcista de uma pequena comunidade da Itália, onde ele constrói a história desse personagem a partir de biografias de todos os personagens, de todas as pessoas que estavam ligadas à vida desse homem, né? Então, ele pega o exorcista que ele estava estudando e estuda todas as relações que estavam intrínsecas à vida dele, né? E a partir daí ele percebeu redes de amizade, redes familiares que os ligavam a partir de algo em comum, que era a questão da terra, da questão econômica, dos meios de sobrevivência daquela comunidade naquele determinado período. Então, ele utiliza as práticas desses indivíduos, utiliza a biografia deles para compreender um determinado personagem, né, as suas práticas, as suas relações com aquela comunidade e compreender um contexto mais geral. Então, quer comentar, Arthur? Pode comentar. Sim, sim. Nessa perspectiva da microhistória, quando a gente pensa justamente o micro, o individual, e a partir do individual a gente começa a discutir questões mais gerais e mais amplas, a gente consegue ter um outro olhar, sabe? A gente consegue questões que às vezes estão muito no macro, quando a gente traz para o micro, permite que a gente veja e teste as coisas e discuta as possibilidades de uma forma mais complexa, sabe? Eu acho que as duas perspectivas, tanto da micro quanto da perspectiva mais macro, elas, quando dialogadas, permitem uma compreensão muito maior da história e do que é o ser humano em sociedade e se relacionando com uma cultura específica, com leis, com normas, com padrões. Então, tanto o livro de Giovanni Levi, A Herança Material, que, como a Amanda disse, tenta reconstruir a biografia de um padre, quanto o Carlo Ginzburg, com o Queijo e os Vermes, que, através de documentos da Inquisição, tenta reconstruir a vida do moleiro e sua cultura e a sua cosmovisão, né? Tanto eles dois, se a gente for assim, lembrar do conhecimento e do que se entende na sociedade, o que deveria ser uma biografia, talvez a gente tivesse dificuldade de encaixar esses livros. Mas se a gente pensar a biografia enquanto a coisa mais importante para a biografia é justamente a vida do indivíduo como objeto de estudo, aí sim a gente consegue colocar esses dois livros como gênero biográfico, porque eles cumprem essa função, sabe? Por mais que não remeta muito àquela ideia tradicional de biografia, elas têm esse sentido, né? De pegar a vida do indivíduo e ser o ponto central
dos estudos. São diferentes perspectivas, né? Eu me deti mais ao Giovanni Levi porque ele utiliza biografias múltiplas, né, para construir o seu estudo. Então, é o que nos interessa de maneiras mais específicas aqui ao nosso mini curso. Arthur, pode voltar um pouquinho, só para me falar um pouco dos tipos de biografia que Giovanni Levi ele apresenta. Ele apresenta a biografia de modal, né, que é uma biografia voltada mais para o comportamento de determinados indivíduos, mas para compreender a sua singularidade. A biografia de contexto, como o nome já fala, ela privilegia a questão do contexto, do período, dos grupos sociais em que os sujeitos estão inseridos. As biografias de casos extremos é aquela biografia onde nós temos o personagem, mas não entendemos muito bem, não fica bem claro qual o contexto em que ele viveu. Então, a partir desse personagem e de outros, torna-se possível a compreensão de determinado contexto. E a biografia hermenêutica é aquela da interpretação da relação do biógrafo, do biografado e do leitor, né? A questão da interpretação dos textos. Pode passar, Arthur. Eu estou falando um pouco mais rápido para dar tempo de falar tudo que nós planejamos, né? Margaret Hago é uma historiadora, pesquisadora brasileira, né? E também em sua pesquisa, ela utilizou algumas biografias para construir um determinado discurso sobre o período da ditadura militar aqui no Brasil. Margaret Hago, ela produz, né, a partir das autobiografias de algumas mulheres feministas, né, que fazem a escrita de si, ela analisa essas autobiografias a partir de uma dialética, né, de análise crítica, onde ela vai compreender essa pluralidade dos eus, né, de cada mulher, como elas observavam criticamente, né, de uma maneira bem crítica, a questão do poder vigente no período da ditadura militar. Né? A partir dessas autobiografias, a Margaret Hago ela pode compreender essa relação essa questão das relações sociais no mundo democrático, né? Ela pode compreender como que se dava esse processo dentro dessa conjuntura social e política daquele período. E, além disso, ela conseguiu compreender a questão das singularidades, da racionalidade, da criatividade dessas mulheres, né, em relação a como se portar naquele período, né, a como poderiam agir naquele determinado contexto. Em relação à educação, né, como eu falei anteriormente, a educação, a história da educação, ela vem se apropriando desses métodos historiográficos. E a partir de biografias, nós podemos observar que a biografia ela tem uma intencionalidade educativa, né? Não necessariamente de uma questão moral, como era visto anteriormente, mas ela busca, de alguma forma, apresentar alguns exemplos de como aquele sujeito, como foi a formação educativa daquele determinado sujeito, né? A questão da pedagogia do exemplo.
não necessariamente numa perspectiva moralista, né? Mas nessa perspectiva de que, a partir de uma determinada biografia, você começa a compreender o processo de formação, processo educacional, de escolarização dos sujeitos em diferentes períodos históricos, né? A biografia, quando você vai analisar, você percebe que geralmente ela tem uma função de exaltar, de criticar, de descobrir, de regenerar, né? De sacralizar, de dessacralizar determinados indivíduos. Então, quando utilizamos as biografias como fontes, nós devemos nos atentar a essa questão. E também, assim, já levando para outro ponto, e, além disso, fazer uma análise crítica da fonte e fazer um diálogo entre as fontes, né? No meu caso, eu não uso apenas a biografia como fonte do meu estudo. Eu uso jornais, revistas, e a partir disso, a partir das biografias, eu posso compreender sobre o contexto de vida e o contexto educacional em que foi formado determinado sujeito que está envolvido na instituição que eu estudo, e a partir disso eu posso compreender o que deveria ser, né, a partir de uma época, e o que realmente foi, o que conseguiu, a partir da sua formação, se efetivar, né? A biografia, ela nos auxilia nessa compreensão do geral, do específico, e essas relações mais sociais, mais comuns ao campo educacional. Pode passar, Arthur. Como eu já disse, ela também, né, é um importante aliado como fonte auxiliar, não necessariamente o historiador precisa usá-la como único fonte, como único documento para o seu estudo, mas de maneira que ela possa ser confrontada também com outras fontes. E a partir dela, né, a biografia é um gênero que nós podemos observar de maneira muito nítida a questão do público e do privado, né, as relações mais íntimas daqueles determinados sujeitos. Então, a partir dela, nós podemos compreender o sujeito mais particular e associá-lo à sua questão mais pública, ao homem da instituição, ao homem público, né? E, a partir disso, nós podemos compreendê-lo, né? Não em sua totalidade, considerando a pluralidade do sujeito, mas compreender assim melhor por que ele agia daquela forma, por que a sua formação educacional se deu em um determinado sentido. Então, compreendendo a questão mais privada, nós conseguimos, de alguma forma, compreender as práticas dos sujeitos no campo educacional, né? Arthur, eu passo a palavra para você, pode complementar o que você achar que é necessário, fique à vontade. Não, nessa parte de biografia é muito o que você apontou, sabe? Eu acho que ela deve ser encarada como mais uma fonte, sabe? Como mais um material para entender os discursos, para entender as interações, para entender a estruturação do campo, para entender as intenções de construção das narrativas em diversos contextos educacionais. Eu acho que é mais um elemento, sabe? Que enriquece as pesquisas. Exatamente. Então, a biografias enquanto abordagem de pesquisa para a história da educação. Então, como a biografia pode ser uma forma de descrever a história da educação, como ela pode ser uma forma de responder nossas questões, né, sobre os processos educacionais ao longo do tempo. Então, aqui eu trago uma citação do François Dosset, né, que
hoje, o que se expressa com a nova paixão biográfica contemporânea não é o próprio personagem, aquela história da Magister Vitae, na perspectiva do Plutarco, do culto da vida exemplar, mas uma nova preocupação com o estudo da singularidade e uma atenção particular aos fenômenos emergentes que são considerados como bons objetos reflexivos, graças à sua complexidade e à impossibilidade de reduzi-los a esquemas mecânicos. Então, a biografia, ela permite realmente, como eu tinha dito algumas vezes, esse novo olhar, essa nova perspectiva, que nos faz compreender a relação do coletivo com o individual. Né? Então, quais razões para utilizar a abordagem biográfica na história da educação? Então, aqui eu trago 3 pontos, existem outros, sabe? Depende muito do objetivo, muito da intenção de pesquisa que se pretende construir, sabe? Então, o primeiro seria ressignificar figuras históricas, sendo eles professores, intelectuais, políticos, a partir de métodos e discussões mais atuais da história, desfazendo muitas vezes o que sabemos de alguns sujeitos biografados em uma perspectiva tradicional dos grandes heróis. Então, por exemplo, a gente poderia... O que a gente sabe, um exemplo, do Câmara Cascudo, através da história tradicional, através das biografias, a gente tem uma certa visão. Se a gente fosse estudar o Câmara Cascudo enquanto professor, através da construção de uma biografia, a gente poderia ter noção realmente da sua atuação educacional, realmente como ele se constituiu enquanto professor, quais eram as práticas, quais eram a sua concepção de ensino. E com isso, talvez, entrar em choque com o que já foi escrito da história consolidada aqui no Rio Grande do Norte, ou talvez aprofundar certas questões e ter uma visão mais verossímil, sabe? Mais crítica desse sujeito. Existem outros, por exemplo, do Onofre Lopes, por exemplo. O Onofre Lopes era médico, foi reitor da universidade. Então, pensar como ele se constituiu enquanto educador, sabe? Enquanto qual a sua diálogo com a área educacional, mesmo sendo médico de formação. Outra coisa, o segundo ponto dessa importância, além de resignificar essas grandes figuras, a gente poderia também pensar que através de um estudo de um sujeito específico, a gente conseguiria discutir a realidade educacional de uma época, modelos de formação profissional, a circulação de ideias e temas pedagógicos, a estruturação e disputas de poder entre o campo educacional, entre outros. Por exemplo, biografia sobre Anísio Teixeira. Então, a Clarice Nunes tem um trabalho nesse sentido, né? Da trajetória do Anísio Teixeira. Mas, ao discutir a biografia desse intelectual, a gente consegue discutir N temas, sabe, da educação brasileira no século XX. A estruturação da escola nova, o movimento dos pioneiros. A gente consegue projetos educacionais para o Brasil, consegue discutir a democratização do sistema educacional, as mudanças das tendências pedagógicas no século XX, as disputas entre os intelectuais da educação no Brasil, nesse contexto. Então, através desse sentido, da biografia, da vida dessa pessoa e da atuação pública, a gente consegue ter esse tipo de discussão numa perspectiva muito, muito grande, sabe? A gente consegue discutir política, educação ao mesmo tempo. Porque a vida da pessoa, ela viveu todos esses aspectos ao mesmo tempo. As pessoas são extremamente
complexas de se compreender. Então, por exemplo, essa é justamente a perspectiva que eu adoto. Eu estou fazendo uma biografia de um médico do Rio Grande do Norte, e a partir dessa escrita, da compreensão da vida dessa pessoa, eu consigo discutir, por exemplo, toda a estruturação do campo médico no Rio Grande do Norte no início do século XX, até mais ou menos a metade do século XX. Eu consigo discutir a interação entre o campo educacional com o campo médico, o início da formação do ensino universitário no Rio Grande do Norte. Isso analisando um único sujeito. Então, esse sujeito permite discutir muita coisa numa perspectiva de um exemplo, das interações que ele manteve, da relação entre o indivíduo e com a sociedade, como ele foi formado, o que ele realmente poderia fazer, qual o espaço de liberdade que ele tinha. E o terceiro ponto seria dar espaço nas discussões científicas e sociais a sujeitos esquecidos pela historiografia. Por exemplo, as mulheres nos espaços de ensino, ou atuando, ou seja, como elas tiveram acesso ao ensino, ou como elas se inseriram na docência. A perspectiva das histórias das mulheres é algo muito importante, muito caro, por exemplo, o Rio Grande do Norte, que é algo que ainda precisa se desenvolver um pouco mais, apesar que já nós tivemos na nossa linha pesquisadores que tiveram grande importância nesse sentido e que contribuíram e que desenvolveram pesquisas grandes na parte da história das mulheres. Por exemplo, a professora Maria Arisnetti. O acesso das populações, por exemplo, afro-brasileiras e de povos indígenas aos serviços educacionais, como eles foram excluídos das políticas educacionais, ou como eles foram se inseriram, né? A atuação de estudantes em movimentos estudantis. Então, a biografia permite pegar esses exemplos e discutir essas perspectivas, esses temas, permitem dar visibilidade a essas pessoas que foram esquecidas pela história tradicional. Então, pegar esse gênero que por muito tempo exaltou somente pessoas da elite, somente pessoas ditas como grandes figuras, e pegar esse gênero e agora valorizar essas pessoas que foram esquecidas pela história. Eu sei que eu estou sendo redundante, mas é algo realmente muito importante que seja reiterado. Então, como se escreve uma biografia? Essa é uma pergunta difícil, né? Uma pergunta que traz vários questionamentos. Então, as biografias hoje em dia, a gente consegue ver de diversas formas, diversos suportes e diversos objetivos. Então, a gente pode contar biografias, porque é um gênero que esteve muito presente, não só na história, na área da história, mas também muitos jornalistas se interessaram pelo gênero biográfico, muitos escritores se interessaram pelo gênero biográfico. Então, existem outras áreas que enveredaram e desenvolveram esse gênero para além da história. Então, a gente consegue, por exemplo, encontrar biografias em formato de filme, em formato de vídeo, em formato de documentário, de verbete, de dicionário, artigo, livro, tese, dissertação, entre outros. Então, dependendo do objetivo e da época que foi construída, a gente pode ter diversas formas de biografia. Por mais que, como a gente está no ambiente acadêmico e o minicurso tem essa intenção de discutir temas acadêmicos e pesquisa científica, então a gente se detém mais nos artigos, nos livros e nas dissertações. Então,
A biografia, ela é construída em acadêmica, desculpa, a biografia construída em ambiente acadêmico parte de uma questão a ser respondida. Então, a gente não escreve uma biografia porque é legal, porque a gente quer, porque acha interessante, assim, no meio acadêmico. Né? A gente faz porque a gente tem uma questão científica que a gente gostaria que fosse respondida. A gente faz porque tem uma temática que a gente gostaria que ela fosse discutida, fosse analisada, fosse compreendida. E é uma análise organizada e rigorosa a partir de fontes históricas e do estudo bibliográfico. Ela tem rigor, ela é sistemática, ela parte de um método, ela parte de uma questão. Na academia e na pesquisa, a gente não faz isso por pura vontade da escrita. Se o sujeito estudado já possui uma biografia sobre ele, é interessante, se você for investigar esse sujeito, começar por essas biografias já publicadas, porque elas vão dar muitas pistas, sabe? Tanto informações como datas, como relações, como atuação profissional do sujeito investigado, quanto aonde procurar essas fontes necessárias para fazer o estudo. Esse é o meu caso, por exemplo. Quando eu comecei a estudar o médico que é objeto da minha tese, eu li uma biografia que foi escrita sobre ele na década de 80, e essa biografia me ajudou a saber aonde procurar as coisas e o que procurar. Então, ler biografias já publicadas sobre o sujeito estudado é muito importante. Se tiver, né? Se não tiver. Então, as biografias, ela tem uma tendência, na sua escrita, de seguir uma ordem dos acontecimentos da vida do sujeito estudado. Quando eu digo tendência, quer dizer que, geralmente, os biógrafos gostam dessa estrutura narrativa como um recurso, né? Que facilita a leitura também, né? Porém, isso não é fixo, né? Podem haver outras formas de organização, dependendo do objetivo da pesquisa e do estilo do pesquisador, do sujeito estudado e do tema de investigação. Então, a gente, por exemplo, quando pega os dois exemplos da microhistória, a herança imortal e o queijo e os vermes, a gente percebe outras formas possíveis, né? Basta depende muito de quem escreve, né? É interessante, ao escrever biografias, utilizar das mais diversas fontes. Eu sei que os outros estudos históricos também têm essa perspectiva, mas para a biografia é fundamental que seja feito isso. Para ter mais riqueza de detalhes, mais instrumentos, mais recursos para serem analisados. Então, também é importante utilizar recursos metodológicos e teóricos que possam auxiliar a investigação. Então, exemplo, a taxonomia das fontes históricas. É importante essa classificação, porque como a gente lida com uma diversidade de fontes muito diferentes, é necessário que a gente saiba como lidar com cada fonte, as características específicas de cada uma delas. A questão das linhas do tempo e sínteses cronológicas ajudam a organizar a pesquisa. Elas são fundamentais. Por exemplo, o meu recorte de pesquisa é 70 anos, sabe? Se eu não tiver uma boa linha do tempo para organizar o meu pensamento, para organizar a pesquisa, se eu não tiver uma síntese cronológica para que eu possa saber localizar mais ou menos as coisas na minha cabeça, como são muitos fatos e muitos anos, é complicado. Esses instrumentos auxiliam muito. A construção de mapas, para pensar um itinerário, onde essa pessoa viveu, por onde ela passou. A construção de esquemas de relações de redes sociais e intelectuais, mapas genealógicos, para entender o contexto familiar dessa pessoa.
Então, todos esses instrumentos auxiliam a construção da biografia. E aqui eu trago alguns exemplos do que é possível. E quando eu disse que a diversidade de fontes é grande nesse estilo de trabalho, é porque realmente é. A gente pode usar fontes, documentos civis, documentos de batismo, certidão de casamento, cartas e manuscritos públicos e pessoais, recortes de jornais, livros. Aí, se é claro que na pandemia estar dos lugares e se deslocar é mais difícil, mas por que não usar roupas do sujeito ou roupas da época para pensar certos padrões culturais? Depende muito, como eu disse, do tema de pesquisa. Móveis, aí no nosso caso, móveis escolares. Por que não pensar uma história de um professor e como sua atuação profissional, levando em consideração os móveis escolares que ele teve contato? Se for possível, né? Objetos pessoais, local de trabalho, por exemplo, se ele atuou numa escola e essa escola ainda existe e ainda mantém as características arquitetônicas originais, visitar esse local de trabalho pode auxiliar na análise, relatórios, mapas, vídeos e gravações de áudio, testemunhos de parentes e colegas de trabalho dessa pessoa investigada. Então, é muito possível essa grande variedade de fontes. Eu, por exemplo, mesmo, estou usando desde certidão de batismo, certidão de casamento, até foto, até relatório, livro de ata, estou usando entrevista com pessoas que conheceram o sujeito que eu estou estudando. Então, é o mundo, assim, é um mar de possibilidades. Então, a relação entre o biografado e o contexto. A gente já falou algumas coisas aqui, durante a apresentação, eu vou tentar ser um pouco mais resumido. Então, é importante que a perspectiva atual, que a maioria dos autores adota, né, que ao escrever a biografia, é importante que a gente pense o indivíduo estudado, como ele se relacionou com o seu contexto histórico, social e cultural. Como o biografado foi afetado pelo contexto em que viveu? Qual o seu espaço de liberdade? Então, é importante, fundamental na biografia, a relação coletiva e individual, para pensar quais as condições materiais que essa pessoa tinha, e o que ela poderia fazer e o que ela não poderia fazer. Com isso, a gente tenta fugir de duas perspectivas. A primeira, que a gente evita ao máximo, é dizer que essa pessoa era fruto do seu tempo e somente isso, né? Que ela reproduzia, que ela era uma imagem do seu tempo. A gente evita, assim como a gente também evita a perspectiva oposta, né? De dizer que ele era um sujeito à frente do seu tempo. A gente também evita isso. Então, a gente pensa o sujeito realmente no seu contexto. Como ele foi influenciado pelo seu contexto e como ele tentou burlar certas coisas do seu contexto. Então, existem vários autores que apontam para essa visão não determinista do individual na sociedade. Então, Michel de Certeau é um deles, quando a gente pega aquele conceito de táticas e estratégias, é justamente a relação do sujeito com o que lhe é imposto e com o que ele responde, né? O Carlos Ginzburg, que também aponta com o particular e tenta discutir as questões macros a partir do micro e como elas se relacionam, né? E o Pierre Bourdieu, quando ele faz a crítica da ilusão biográfica, ele quer apontar justamente para isso, uma visão não determinista da personalidade individual e da trajetória de uma pessoa, né?
Então, a relação do pesquisador com o biografado. A gente já passou do previsto, então vou tentar ser mais sintético agora. Então, a relação do pesquisador com o biografado. Então, primeiro, a gente tem que pensar uma questão ética. A gente tem que entender que o historiador, o pesquisador precisa ter um certo respeito, sabe? A quem ele está estudando. Quando se escreve uma biografia, você tem a perspectiva atual, e os autores apontam, que você não pode agir, por exemplo, como uma pessoa neutra, ou seja, você é totalmente isento, até porque a neutralidade na pesquisa é algo difícil de crer hoje em dia. Você também não pode agir como uma espécie de juiz, dizer quem era bom, quem era mal, pois cair nessa perspectiva reducionista é muito voltar à história tradicional dos grandes heróis, dos vilões, etc, etc. Você tem que manter, o pesquisador hoje em dia pode expressar sua individualidade enquanto sujeito, sua subjetividade. É quase como uma espécie de diálogo, né, entre o pesquisador e o biografado. É quase uma tentativa, né, onde somente o historiador fala, né, tem voz. Então, esse sentido, né, respeitar quem você estuda e ter um trabalho sério, um trabalho científico, um trabalho de investigação com a pessoa que você está estudando, de tentar compreender certas questões desse indivíduo como um ser humano mesmo, que viveu uma época diferente, que teve acesso a outra cultura, a outras questões. Então, cuidados ao escrever uma biografia. Primeiro, é preciso ser objetivo, senão você se perde. Assim, se você tentar falar de tudo que aconteceu na vida do sujeito e não fazer uma seleção, você vai se perder. Acho que a biografia ela não vai conseguir esgotar a discussão, então é importante que você faça seleções dependendo do seu foco de investigação, né? É importante levar em conta a subjetividade do biografado, entendeu? Você, ao analisar certas questões, por que ele fez isso? Qual o sentido? Qual a sua sensibilidade? Porque ele era um ser humano, com vontades, um ser humano que acordava, um ser humano que tinha sentimentos. Não era só um homem público, por exemplo. Ele era um ser humano, e você tem que levar em consideração essas coisas para compreender um pouco mais profundamente essa história de vida, né? Evitar o psicologismo, ou seja, você não está fazendo uma sessão de análise, né? Você não é um psicólogo tentando entender um paciente. Você leva em conta a subjetividade, mas você sabe que tem limites da compreensão dessa subjetividade. Primeiro, porque é uma outra pessoa, e segundo, porque as fontes que você dispõe nunca serão suficientes para compreender toda a individualidade daquele investigado. Então, evitar a paixão pelo sujeito estudado, porque às vezes quando você lida muito com essas questões individuais e muito com a pesquisa ao longo do tempo, talvez tenha uma tendência de você não conseguir fazer críticas ou analisar. Então, ter um cuidado com essa paixão com o investigado. Não construir uma narrativa de destino ou identidade fixa, ou seja, hoje em dia a gente não entende que o sujeito, quando biografado, ele tinha um destino. Não existe isso na perspectiva atual de investigação. Assim como a identidade dele mudou ao longo do tempo de vida. Então é preciso evitar essas duas coisas.
A gente precisa selecionar, como eu disse, os fatos analisados para que a gente não se perca na análise, né? Por exemplo, eu estou fazendo a biografia de um médico, mas eu estou selecionando e dando muito mais ênfase às questões educacionais e à atuação educacional dele do que a atuação médica. Porque se eu fosse tentar falar das duas coisas com o mesmo peso, eu provavelmente não acabaria na pesquisa. Eu ficaria anos e anos e anos e anos nisso. Então, como meu objetivo é mais educacional, eu me detenho mais nessas questões. E ter consciência que é quase impossível esgotar a discussão sobre biografados. Então, a gente está chegando no final dessa exposição. A gente vai estender um pouco o tempo de discussão, porque a gente acabou passando 10 minutos, né? Então, a gente traz 2 exemplos. Os 2 estão online. Então, o primeiro é de Clarice Nunes, é um artigo sobre Anísio Teixeira, intitulado Anísio Teixeira entre nós, a defesa da educação como direito de todos. É um artigo bastante interessante para a gente entender como se escreve tem um exemplo de uma biografia na área da história da educação. E o segundo é do Cláudio Galvão, de autoria dele, intitulado Nosso Maestro, biografia de Valdemar de Almeida, que está no repositório da UFRN, repositório institucional. Eu trouxe esse exemplo primeiro porque o Cláudio Galvão na minha opinião, é um dos maiores biógrafos do Rio Grande do Norte. Assim, ele tem obras muito boas mesmo. Ele foi professor, ele é historiador, foi professor da universidade, e ele se deteve mais à história de figuras ligadas à música. Ou seja, ele tem um grande interesse pela história da arte. E esse exemplo de livro sobre Valdemar de Almeida é um exemplo muito potente, muito forte de como se escreve uma biografia na perspectiva atual. É muito sólido, sabe? E por isso que eu trouxe essas duas sugestões de leitura que estão online. É claro que, por exemplo, aqueles livros que eu citei, tanto da escola dos análises quanto da microhistória, também são sugestões de leitura. Eu acho que é muito importante. Obrigado. Tem suas vantagens, né, o remoto, porque nós podemos conhecer alguns colegas, né, de outras universidades, de outros estados, que puderam participar também do nosso evento. Talvez se fosse presencial, não tivesse como vir para aqui, para Natal, né? E dessa forma remota, abrangeu também outros lugares do nosso país. Eu agradeço demais a participação de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e é isso. Até mais. Espero que a gente possa se rever um dia.